Noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live da nossa maratona de lives aqui no canal Carolina Carol. Eu estou muito feliz porque a live de hoje é mais um conteúdo riquíssimo para encher a sua vida de fé. E vai dando coraçõezinhos, vai mandando aviãozinhos. Já vou chamar aqui a nossa convidada para participar aqui com a gente. Já estou chamando ela aqui. Vocês vão chegando, vai mandando coraçõezinhos aí. Compartilha essa live, né, com alguém que você sabe que precisa muito desse conteúdo. Ah, chegou, Fabi. Bem-vinda. Oi, Carol, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo e Ah, te vendo bem. beleza. Vamos lá. Agora eu que não tô te ouvindo. Não? Ah, fala. Tá ouvindo? Tô. Agora eu tô. Voltou. É, desligou aqui o Aham. microfone do... Não sei. Vou tirar para não ter Tô ouvindo sua problema. voz. Então tá. Tirei o fone aqui para não ter impedimento. Mas Aham. vamos lá. Alguns lembretes rapidinho que a nossa maratona já tem aí 5 lives, né, que vieram antes desse encontro de hoje. Hoje é a sexta. E as outras lives, juntamente com essa, vão ficar todas reunidas em uma playlist que eu fiz lá no meu canal do YouTube. E ela está disponível através do link na bio. Então, se você está assistindo, né, com a gente aqui ao vivo ou vai assistir depois pelo Instagram, é só clicar no link na bio que já vai direto para a playlist que está com todas. Inclusive, dá para você maratonar se você não viu as outras, tá? Vai ser muito maravilhoso, porque todos os conteúdos têm sido, assim, riquíssimos. E hoje, não vou estender muito não, porque eu quero dar o máximo de tempo possível para a Fabi falar aqui com a gente. Ai, ai, A ai. a Fabi é uma querida que eu tive a honra de conhecer, acho que já tem mais de um ano já que a gente se conhece. Ela é uma mulher de Deus, gente, que também tem um canal no YouTube e aqui também no Instagram. Ela compartilha, né, conteúdos da vida dela cristã, né, devocionais. Inclusive por isso que eu escolhi, mas vou falar daqui a pouquinho, por isso que eu chamei ela também. E ela é casada, tem um casal de filhos lindos, faz Sim, teologia, estudante de sim, teologia à distância, né, que a Fabi sim. aos 15 anos de idade foi quando ela deu uma desviada, assim, dos 12 aos 15 anos, uma rebeldia. É, Mas aos 15, né, Fabi, foi quando você teve um encontro mesmo com Deus, assim, um resgate. E foi a partir daí que ela virou a chave e nunca mais se desapegou de Deus. E até sim. hoje vive uma vida constante de devocional. E eu convidei ela por isso, mas queria que ela desse primeiro as boas-vindas para vocês. Fabi, seja muito bem-vinda, fique à vontade. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Carol. Nossa, o prazer, a alegria e a honra é toda minha. Quando nós nos encontramos lá no Chá de Mulheres, sábado retrasado, né? E você me fez o convite prontamente. Eu nem pensei, nem cogitei rejeitar, não. Prontamente eu aceitei com toda alegria, porque para mim é um prazer estar aqui com você. Você também é uma grande querida, né? Que através da IGC, da Aline, nós nos conhecemos. E, nossa, estar aqui e ainda falar de uma rotina minha, esse tema que é um tema fundamental para as nossas vidas, não só para as mulheres, mas para todo ser humano, aí que eu tenho que aceitar mesmo. Para mim é um prazer estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. E vamos para esse tempo que com certeza vai ser um tempo muito abençoado e edificante para todos nós. Vai mesmo. E só para compartilhar para vocês, para a gente introduzir o assunto, a Fabi eu tive a alegria de conhecê-la através da pastora Aline, que é minha amiga, minha irmã, que também vai estar aqui semana que vem. É uma bênção. E a Fabi também é bênção, que nem a pastora Aline, sabe? São duas mulheres assim que eu admiro muito. E ela é prima da pastora Aline, que é minha amiga, e por isso que eu a conheci através da IGC, que é a nossa igreja, a Igreja Grande Comissão. E também tive a oportunidade de ter contato com os conteúdos da Fabi, né? Ela tem um canal e todo o conteúdo que ela publica, a gente me abençoa muito, né? Eu não consigo ver todos os vídeos, né? Agora ela deu uma pausa. Mas sempre que ela ministra, né? A gente teve um encontro também. Acho que uma das primeiras vezes que eu tive Foi, contato com a Fabi foi em um congresso de mulheres também, da foi. IGC.
Foi. E foi um conteúdo maravilhoso. Recentemente a gente teve a oportunidade de se reencontrar pessoalmente. E foi muito maravilhoso. Na hora que eu terminou, eu falei assim, eu preciso dessa benção com a gente lá nas lives. Já chamei imediatamente. Porque a Fabi, ela realmente ela é uma pessoa que ela tem a constância do devocional. Eu trouxe ela justamente por conta do que eu acredito que é extremamente vital, né? Para que a gente tenha uma vida espiritual saudável, para manter uma constância, né? E no relacionamento com Deus, para que a gente seja fortalecidos, né? Para que sejamos fortalecidas espiritualmente. O devocional é essencial e a Fabi, para mim, é como uma referência mesmo nesse tema. E por isso que eu trouxe ela aqui e queria deixar agora à vontade para a Fabi contar um pouquinho da história dela e seguir aí com esse assunto que é tão importante para nós. Fica à vontade, Fabi. Sim, sim, vamos lá. Começando, como diz a própria palavra do início, é muito importante todos que estão aqui nos assistindo, ouvindo, né, e tem essa dificuldade, é muito importante a gente começar do iniciozinho. O que é devoção? O que é devocional? Porque eu comentei com a Carol que quando ela estabeleceu o tema da nossa live, imediatamente eu entrei num túnel do tempo e fui lá aos meus 15 anos quando eu me converti, né? E comecei a frequentar a igreja, tive meu encontro com Deus e comecei a escutar sobre esse tema, sobre esse assunto devocional. E durante um períodozinho, mesmo dentro da igreja, eu boiei literalmente em alto mar, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida, não sabia como, eu sabia que tinha que fazer, mas não sabia o que era, como fazer, né? Até que algumas pessoas se aproximaram de mim depois de um tempo que eu comecei a namorar o meu esposo. Ele também foi ali me ensinando, porque ele já tinha um tempo a mais na igreja do que eu, e eu aprendi o que é devocional. Devocional, queridos, a palavra devocional, ela é derivada da palavra devoção, que nada mais é que um apego sincero e fervoroso a Deus. Isso é devoção, apego sincero e fervoroso a Deus. E devocional nada mais é que a nossa devoção colocada em prática, através das nossas orações, leitura bíblica e, se possível, eu já quero te dar todo o incentivo, porque eu sou a Fabi dos livros, até acabei de postar, meu irmão amado, que já entrou aqui na nossa live, me presenteou hoje com 3 livros, e nem é meu aniversário, é porque ele tem um coração enorme mesmo, eu e a minha filha, ele mandou uns para mim, uns para a Ana também está toda feliz. Se possível for, traga também para o seu devocional livros intitulados dentro de temas que você tem uma certa dificuldade. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem dificuldade na área do perdão. Você é uma pessoa que sabe que deve perdoar, que é um princípio bíblico, mas você tem essa dificuldade no coração. Então, compra um livro específico nesse tema, pede emprestado, como diz meu marido, dá seu jeito, né? Para que também, após a sua leitura bíblica, você tire ali um tempinho para ler sobre esse tema específico que hoje você se encontra um pouco debilitado. Só vai enriquecer a sua vida, né? Mas o devocional, em primeiro lugar, ele é feito através da nossa oração e da leitura bíblica. O devocional nada mais é, simplificando, é o nosso tempo diário com Deus. E eu costumo falar que é de domingo a domingo e que de Deus e da leitura a gente não tira férias. Né? Eu falo isso muito aqui em casa e tento passar esse princípio para os meus filhos. Quando a gente sai de viagem, eu logo pego uma sacolinha de mercado mesmo, porque eu morro de medo de estragar minha Bíblia e os meus livros. Coloco ali, né, a minha Bíblia, meu caderninho, os meus livros, meu estojo e carrego comigo, porque de Deus e da leitura a gente não tira férias. E o devocional, a importância dele é fundamental na nossa vida, né? Porque a oração
é a chave que tem o poder de vivificar o nosso conhecimento abstrato de Deus. Né? O que é abstrato? Né? Voltando nas aulas de português, é aquilo que a gente não consegue pegar. Né? A oração, Timothy Keller falou isso no livro que ele intitulou como oração. A oração é o que traz para a realidade o nosso conhecimento abstrato de Deus. Então, se hoje você se encontra com a sua fé fraca, morna, quase morrendo, tipo uma labareda, né, uma lenha fora da fogueira. Se você tirar essa lenha, aos pouquinhos ela não vai apagando, apagando até ela morrer. A nossa vida sem o devocional, ela é assim. A gente sabe que tem que ter fé, mas parece que tudo fica aqui na razão. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente não sente aquele amor. A gente sabe que precisa de fé para vencer, romper os desafios da vida, mas a gente não consegue colocar a fé em prática. O devocional, queridos, é o que vai avivar o conhecimento abstrato de Deus na sua vida. Por isso é de fundamental importância. Eu levanto todos os dias de manhã, de domingo a domingo. O que me faz levantar? Primeiro que uma chave virou em mim há 10 anos atrás sobre a importância do devocional. Eu já vou falar isso com vocês. Mas é porque o devocional é uma questão de sobrevivência. Nos mundos atuais, sempre foi, mas principalmente nos mundos atuais com o pecado aceleradíssimo. Então, isso é devocional, é a nossa devoção em prática. E em segundo lugar, pode falar. Inclusive, Fábio, eu acho importante porque você não comentou o horário, tá? Ainda não. Acorda cedo, tá, gente? Da madrugada, outro dia eu mandei mensagem para ela, tarde da noite, ó, 5 horas da manhã, já tava ali respondendo ativa. Eu falei, Fabi está certamente agora conversando com Deus. Porque ela é da manhã. Não necessariamente tem que ser esse horário, né? A Fabi vai falar depois. Sim, mas só quis fazer esse comentário, porque você falou, eu falei assim, ela é da madrugada. Eu vi que você me mandou meia-noite, eu te respondi às 5 da manhã. É verdade, é verdade. Eu sou aquela tiazinha que acorda de madrugada e corre para a sala. Mas é muito importante também a gente saber que o devocional ele é um princípio bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 6. O próprio Senhor Jesus nos transferiu, nos passou esse princípio. Ele falou, tu, porém, quando orares, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e orarás a teu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Esse finalzinho para nós é a melhor parte, porque ele nos deu esse princípio e também já deixou essa promessa. E toda promessa é ativada na nossa vida se nós praticarmos primeiro o princípio que está por trás dela. Então, se você deseja receber grandes recompensas na sua vida, pratica esse princípio. Entra para o seu quarto, fecha a porta e tenha o seu tempo com Deus. Aqui Jesus colocou quarto, mas não necessariamente tem que ser no seu quarto. O meu não é, porque quando eu acordo, meu esposo ainda permanece dormindo mais um pouquinho. Então eu faço as minhas orações na sala e vou ler lá na copa onde está a nossa mesa, né? Mas o importante é ter esse lugar. Você vai escolher. Vamos para a prática então? Você vai escolher um lugar na sua casa, de preferência em silêncio, né? Onde você vai estar ali só conectado com Deus. E ali você vai tirar esse tempo. Fabi, mas a minha vida é corrida, eu já acordo acelerada. Queridos, o que hoje você tem em mãos? É 10 minutos? Seja fiel no pouco, vai no 10, vai no 10, vai no 10. E Deus vai te colocar no muito. Ali na frente, depois que você passar por esse caminho da perseverança e da constância. Por que constância? A constância é uma grande virtude que tem o poder de ser transformada num hábito. Eu quero ter o hábito da leitura. Ai, mas hoje eu tenho preguiça, eu não gosto de ler. Permaneça na constância. 2 folhinhas por dia.
E quando você vê, isso vai virar um hábito. Então, se hoje você não tem 3 horas, 2 horas disponível, uma, meia hora, só tem 10, 15 minutos, vai no tempo que você tem. Mas é importante você fazer o que hoje você tem em mãos, fazer o que tem que ser feito, sabendo que é uma questão de sobrevivência no mundo de hoje e que é um princípio bíblico. Porque nesse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus falou: tu, porém, quando orares. Essa expressão, quando orares, traz para nós o entendimento que a oração faz sim parte da vida do cristão. Né? Quando orares, Jesus chamou a nossa atenção, ó, a oração tem que ser uma prática diária na vida de vocês, né? Porque Jesus nos deixou esse legado, Carol, ele nos deu exemplo. Eu amo o Evangelho de Lucas porque ali no capítulo 4, 5 e 6, a gente consegue ver Jesus orando em 3 momentos diferentes na sua vida. Primeiro, no capítulo 4, ele quis ter uma solitude com Deus, ele quis ter um momento a sós com Deus. No capítulo 5, foi quando ele fugiu da fama. A fama de Jesus começou a se espalhar, né, entre os fariseus, entre toda a multidão que estava ali cercando ele. Ele quis fugir daquele lugar. E ele foi orar a sós com Deus. E em terceiro lugar, já no capítulo 6, quando ele foi escolher os apóstolos, ele passou uma noite inteira em oração. Se Jesus, para tomar uma decisão na vida dele, fez uma vigília, orou a noite inteira, Lucas capítulo 6, o versículo 12 e 13. Jesus fez uma vigília para escolher os seus próprios apóstolos. Quando ele saiu desse tempo, ele chamou todos os discípulos e selecionou os 12. Então ele nos deixou esse legado de oração. E, né, e não só no Evangelho de Lucas, mas em toda a vida de Jesus, a gente vê ele orando ao Pai em secreto. Se Jesus orou, que dirá nós? Que dirá nós? Quem somos nós para rejeitar a oração e esse tempo com Deus? E só para finalizar... Pode falar. Desculpa, pode finalizar essa parte que eu comi. Ah, tá. E a chuva cai no telhado de todo mundo, né, Carol? Todo mundo passa por desafios. Eu não gosto de falar problema, você sabia disso? Ai, eu tenho um problema, o pessoal ri de mim, mas é verdade o meu pensamento. É verdade esse bilhete, como o povo fala. Porque a expressão problema já traz pra gente uma condenação de que é um problema que eu não vou conseguir vencer, é difícil, traz aquele peso, né? Problema. Então eu costumo falar muito com as mulheres desafios da vida, porque o desafio traz para você a oportunidade de que você pode vencer. Então todo mundo passa por desafios nessa vida. Desafios que às vezes parecem um gigante, às vezes são menores, a gente consegue vencer muito rápido. E Jesus, quando já estava no Getsêmani, ali, aquele lugar que Judas traiu ele foi, né, preso e logo encarou a cruz, ele falou a seguinte expressão: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Aí ele chamou 3 apóstolos para orar com ele, mas ele até se afastou um pouco dos 3 e foi orar em secreto a Deus. Então, se Jesus, sob essa dor extrema, orou, nós também temos que seguir o exemplo dele. O nosso erro, Carol, é quando os desafios chegam, a gente corre para o WhatsApp, a gente corre para as amigas, a gente corre para as redes sociais para afogar as mágoas aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente já vai buscar uma coisa pronta no YouTube, uma pregação pronta. Não condeno, eu escuto, eu ouço pregação todos os dias fazendo meu almoço. Estou ali nas panelas e estou com o YouTube, com a minha caixinha de som ligada, ouvindo, recebendo aquela palavra que fortalece o meu coração. Mas quando a gente vai para o YouTube, já vem algo pronto. Aquele pregador teve o tempo dele com Deus e preparou aquela mensagem.
Sendo que Deus quer falar comigo e com você, no secreto. Deus quer revelar o secreto do coração dele para nós, principalmente quando os desafios da vida chegam. Então guarde com vocês esse exemplo de Jesus no Getsêmani, né? Mesmo sendo Deus, passando por uma dor extrema, né? Ele estava sob a forma humana, ele foi buscar a Deus, né? Então, essa é a grande importância do devocional. Perfeito, Fabi. E na hora que você estava falando, eu lembrei de algo que eu sempre falo também, né, com os adolescentes lá na igreja. Que o devocional, ele é o seu momento ali de intimidade, de conhecer mais a Deus. Porque como é que eu sei o que é certo, o que é errado? A igreja às vezes fala, mas eu preciso ter o meu momento de estudar a palavra, de ler, de meditar, de conversar com Deus. E ali, conforme a gente vai lendo e entendendo, né, às vezes você vai tendo percepções e reflexões acerca das suas experiências, né, em confronto com a palavra, né, não sei se essa é a palavra correta, essa expressão correta, que te traz reflexões, né? Eu falo que eu, às vezes, leio a mesma coisa e várias vezes ministro de uma forma diferente, porque você está vivendo um momento diferente e aquela mesma palavra te falou, né, no coração e Deus, né, através do Espírito Santo, te tocou de forma diferente ali. E eu acho que é extremamente importante para ter essa intimidade com Deus. Então é um diálogo mesmo, né? Às vezes a pessoa fica muito no Pai Nosso, muito religiosa, assim, do critério de ter que fazer como uma reza, né? De sempre do mesmo jeito. Mas é como você falou, né? Às vezes é 10 minutinhos. Eu, às vezes, gasto 10 minutinhos só conversando mesmo com Deus. Eu falo, Deus, ontem aconteceu isso e tal, contando das coisas. E às vezes eu fico até brincando, assim, eu falo assim, Deus, deixaria isso eu falar, mas eu tenho que sair, tá? Se eu quiser falar, tu vai falar do caminho, porque eu tenho que ir. Mas é de ter esse momento para realmente estreitar o relacionamento com Deus. Porque com os amigos, a gente tem intimidade como? Conversando, né? Se relacionando. E esse momento é o momento em que a gente adquire intimidade com Deus. Quando você está a sós, né? E aí quando você falou também do lugar, né? Aqui em casa, como o de segunda a sexta, por exemplo, a minha mãe é cristã, eu e meu marido também. E minha mãe fica aqui em casa. Então, às vezes, fica difícil, por exemplo, até para ela, porque como é que ela vai orar alto, né? Ela fica, às vezes, sem graça, porque a gente está aqui em cima. Meu marido, a mesma coisa, porque a gente está dormindo. Então, outro dia, eu estava indo para o Pilates, encontrei meu marido no carro lá, mexendo na boca, eu falei, o que esse homem tá fazendo? Gente! Cheguei lá e ele falou assim, tô conversando com Deus aqui. Aí eu tô assim, Deus, ele tá falando mal de mim? Você me defende. Mas que é legal. assim, a gente encontra o lugar onde a gente, né, consegue ele falar com liberdade, mas que você tem esse momento a sós, né? Não importa onde esteja. Sim, com certeza. Um grande princípio também que é bom a gente ter muito claro na nossa mente é que Deus, ele é Pai. Deus, ele é Pai. Uma coisa que tem um pensamento mentiroso que tem o poder de nos afastar do nosso tempo com Deus é só ver Deus como aquele velho barbudo com porrete na mão, pronto a nos dar uma cacetada na cabeça. Antes de, né, de eu ter o meu encontro verdadeiro, vivo com Deus, com Jesus, eu tinha essa imagem, né, que se eu fizesse algo de errado, Deus com aquele, né, com aquela madeira na mão, aquele pedaço de pau ia me bater. Uma coisa que me prendeu mesmo na igreja e me fez e me faz, né, ir cada vez mais para o meu devocional é ter essa visão clara de Deus como o nosso Pai de amor. Né? Aquela pessoa mesmo, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se a gente fala, Deus também fala, né? Se eu ouço, se eu tenho desejos, Deus também tem. E no nosso devocional é quando a gente realmente começa a ter esse contato mais íntimo com o nosso Pai. Né? Antes de Jesus vir à Terra, né, os profetas, os grandes homens de Deus no Velho Testamento, ninguém chamou Deus de Pai. Mas Jesus, quando veio, ele fez questão do início ao fim de se referir a Deus como Pai. Né? E na oração modelo, como que ele começou a falar com Deus? Pai nosso. Deus não é só o pai da Fabi, só o pai da Carol, é Pai nosso. E é esse Pai de amor que nos convida
todos os dias para nós irmos para o nosso devocional, a nossa hora secreta, termos o nosso tempo com Ele. E ali a gente chora, ali a gente grita, ali a gente abre o coração. Orar é conversar com Deus. Deus tem prazer em nos ouvir, né? E ali, quando a gente vai orar, a gente começa a orar de uma forma e acaba o tempo da oração, já é uma nova mulher. Porque ali a gente pratica o que a própria Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, é bem por aí. É muito bom a gente ter em mente que o nosso Pai amoroso deseja se relacionar conosco todos os dias. Sim. E eu queria também aproveitar para quem estiver nos assistindo aqui, fique à vontade para mandar perguntas, para comentar. Mesmo quem depois assistir pelo YouTube também, tá? Fique à vontade para mandar aqui para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E também quem está aqui e quer compartilhar, né? Como faz o seu devocional, manda aqui para a gente também. Que horas você faz, como que você faz. Que a próxima pergunta que eu vou fazer para a Fabi, inclusive, é isso, assim. Como que você faz o seu devocional, né? Se você coloca música para meditar, se você lê uma sequência de um livro específico, né? Como que você escolhe um livro da Bíblia? Ou como você já começou a falar, né? Às vezes estuda com outro livro, né? Que complementa também. Compartilha com a gente, Fabi, seu segredinho aí de como que você faz o devocional. O devocional, normalmente começo pela oração, né? Pelo momento da oração, aonde eu fico mais ou menos uns 40, 50 minutos orando, né? Porque como você já começou a me entregar, né? Eu acordo muito cedo para fazer o meu devocional, porque às 8 horas eu sou dona de casa, né? Eu sou a mãe torista, a mulher torista, né? Que tem toda a dinâmica da casa que passa pelas minhas mãos. Então, às 8 horas eu começo a rotina da casa, né? E a minha rotina aqui, né, de almoço, busca, leva a criança na escola, deixo o meu esposo no trabalho, é bem apertada, é tudo cronometrado mesmo, né? Porque eu tento passar para eles também o princípio de ter uma semana frutífera. Então vamos ter hora para tudo, final de semana a gente relaxa, né? Então, há 10 anos atrás, Carol, quando Deus chamou a minha atenção, né? A Ana era bem pequenininha, né? Já vou contar um breve testemunho aqui para vocês. A Ana era bem pequenininha e o Natan também. A Ana acho que tinha 2 aninhos, né? E eu escolhi ficar em casa, abri mão da minha profissão, que era como professora, para cuidar dos meus filhos. Só que em determinada fase da minha vida do lar, eu me vi uma mulher muito angustiada, com baixa autoestima, né, com muitos temores no coração, muitas inseguranças, né, e uma angústia muito grande começou a nascer no meu coração. E um belo dia, fazendo almoço, o Espírito Santo falou audivelmente comigo. Parecia que tinha uma outra pessoa na cozinha que eu levei até susto. Se você deseja ver milagres acontecendo e transformações na sua vida e na sua casa, tenha disciplina com o seu devocional. Aquilo foi o maior puxão de orelha que eu recebi na minha vida, né? Porque como eu falei com vocês no início, eu sabia da importância, mas não tinha a prática nem a disciplina de todos os dias. Por quê? 2 filhos pequenos, mais as tarefas da casa me consumiam demais, né? E talvez muitas mulheres que estão aqui vão se reconhecer também nesse lugar, né? Não, realmente, as tarefas da casa vêm como um trator em cima de mim, na hora que eu pisco o olho já está na hora de dormir, e no dia seguinte a mesma coisa. Depois desse puxão de orelha, eu não tive escolha. Aí eu coloquei a minha rotina assim no papel. Que horas que eu vou fazer o devocional então, Deus? Aí foi quando eu vi plenamente, eu vou ter que ser a primeira a acordar. Eu vou ter que acordar antes de todo mundo para já fazer, né, já ter aquele compromisso, entre aspas, aquilo que eu desejo fazer, logo já feito, e depois, às 8 horas, eu começo a minha rotina na casa. Foi quando eu comecei a acordar às 5 horas da manhã,
né? Hoje o meu relógio até desperta 15 para as 5, porque quando desperta parece que a gente está descendo da lua, né? Quem eu sou, onde eu tô, tem aquele momento de se aterrissar. E eu sou uma tartaruga na hora que eu acordo, vou no banheiro, depois vou na cozinha, beber minha água, depois eu bebo a água com limão. Eu tenho esse hábito de beber água com limão todo dia de manhã, porque eu gosto. Aí depois, quando é por volta de 5h15, 5h20, aí eu tô chegando na sala, onde eu tenho ali o meu momento de oração, né? Aí, continuando a responder a sua pergunta, quando é 6 horas eu dou uma quebradinha, porque é a hora que eu acordo Natan e a Ana para ir para a escola, 6h15 por aí. Aí depois que eles já despertaram, aí eles se viram, né? Se arrumam, né? Vão dando o jeito deles. Aí, depois de despertar eles, aí eu vou para a Copa, onde eu começo a ter o meu momento de leitura. E eu priorizo primeiro a Bíblia, né? Eu tenho feito uma leitura sequencial, né? Comecei lá em Gênesis, mas eu não leio rápido, Carol. Eu vou lendo devagar, no meu tempo, porque tem gente que pega a Bíblia e né, lê tudo rápido, em 2, 3 meses já chegou em Apocalipse. Eu não consigo, porque no meio do caminho o Espírito Santo vai me dando assim assuntos, temas, onde eu vou fazendo estudos, né? Quando eu recebo convites para pregar em algum lugar, aí eu dou aquela parada e fico alguns dias mergulhadas no tema da pregação, né? Mas eu sempre vou sequencialmente o Velho Testamento e o Novo eu costumo ler várias vezes ao ano, né? Mas eu sempre vou na sequência também, Mateus, Marcos, Lucas, né? Normalmente eu leio uns 2 capítulos por dia, 3, e depois eu pego o livro que eu estou lendo, né? No momento eu estou na Oração de Timothy Keller e no Jeito Harvard de Ser Feliz, eu estou lendo 2 ao mesmo tempo. Se eu não consigo ler o livro de manhã, eu ainda tiro um períodozinho no final da tarde para ler, né? Eu não gosto de passar o dia sem ler o livro também, sabe? Aí mesmo que seja pouco, Carol, às vezes é 3 páginas por dia do livro, mas eu li. Eu não abri mão de semear aquele hábito naquele dia, né? Porque a gente tem que ter muito em mente onde que eu quero chegar, né? Eu decidi não apenas ser uma dona de casa, né? Eu tenho muito claro na minha mente, no meu coração, sonhos que eu quero realizar. Eu sei aonde que Deus, o meu chamado, né, que é ser uma encorajadora na vida das mulheres, para ser, eu preciso ter uma bagagem, eu preciso ter o que transmitir, né? E é um caminho sem volta, Carol. Quando o hábito do devocional entra na nossa vida, né, Deus te sacode de tal forma que é um caminho sem volta, né? A vida com Deus é uma vida de aventuras, é uma vida de milagres, né? E de grandes conquistas, e tudo começa no devocional, né? Áreas na nossa vida, né? Eu posso enumerar assim, enche as 2 mãos e continua. Como que hoje eu sou uma nova mulher, curada, liberta, porque durante anos eu arrastei a raiz da rejeição por causa de um relacionamento ruim, um pouco que eu tive com meu pai dos 12 aos 15, né? E aí foi nesse lugar do devocional que Deus me curou, que Deus me libertou, nasceu uma nova Fabi, uma nova Fabiane, porque a Fabiane sem Deus é só bola fora, como eu gosto de falar. Estamos no mesmo barco. Não existe Mulher Maravilha, não existe super cristã, mas existe. Deus não tem filhas prediletas, mas tem filhas que buscam mais a Ele. Por isso que às vezes a gente olha para a vida da irmãzinha tal, nossa, mas ela está vivendo uma vida de milagre, a vida dela está indo de vento em popa. Vai ver os bastidores. Não existe resultado sem esforço. Não existe resultado sem uma grande semeadura. O semeador, para colher aquela semente que um dia ele colheu e se transformou num fruto, ele teve que semear, né? Então não existe colheita sem semeadura. Então é muito importante. Hoje existe um grande número de mulheres dentro da igreja insatisfeitas.
Mulheres com dores emocionais, com o coração, com a alma ferida. E muitas vezes você vai fazer um raio-x na vida dessas mulheres e não acha o tempo com Deus. Por isso, existe uma classe de mulheres que é só um poço de desejo. Eu desejo ter uma vida transformada, eu desejo marido convertido, eu desejo filhos salvos, eu desejo ver milagres acontecendo na minha casa, mas o que você tem feito? Será que você não está só nesse primeiro degrau de mulheres que só desejam? Né? Então é hora, Deus tem chamado as mulheres, como eu falei no chá de mulheres, é tempo de águas profundas. Eu entrei esse ano de 2022, Deus falando comigo, é tempo de águas profundas. E se eu quero mergulhar em Deus, né, ir na profundidade do coração dele, é necessário ter essa busca. Né? Jeremias 29, do versículo 12 ao 14, traz essa promessa para nós. Se nós invocarmos a Deus, chegarmos a Ele para orar, Ele nos dará toda a atenção. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Né? E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Carol, isso é tremendo. Você já pensou a sua casa ser morada da presença de Deus? Todos os dias você ir orar e encontrar com Deus? Né? É isso que me faz levantar da cama todo dia às 5 da manhã. Né? Nossa, que maravilhoso, Fabi. Nossa, eu tô assim, extremamente impactada. Primeiro, eu só queria ler o comentário das meninas aqui, porque a Roberta falou que foi uma lição, né? O que você falou até agora foi uma lição para ela. Glória a Deus. Para ela, glória a Deus. Roberta, mãe do Heitor, um beijo, Roberta. Roberta tá no encontro de mulheres online toda terça-feira. Roberta. Atenção. Eu fiz o curso de noivos com ela. Ela é linda. Ela é um amor. A Priscila também entrou. Acho que a Pri também tá aí. Eu vi o nomezinho dela subindo aí. Ai, Pri, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Também é outra querida. É, né? Um amor. E eu vi que a Zezé aqui, ó, que ela também participou da live com a Dayana. E desde então, Zezé, seja muito bem-vinda, viu? Tô vendo que você está sempre presente aqui. Ela falou que está falando muito com ela e que a rotina da casa, né, com 2 filhos, trabalhando fora, que eu acredito que é a realidade dela, né, que ela não conseguia ver qual horário fazer o devocional, mas que o seu exemplo, né, foi útil. Legal. E é uma coisa muito legal, Fabi, porque assim, primeiro eu queria já compartilhar de uma resposta, porque na hora que você falou que Deus falou com você sobre que é tempo de águas profundas, né, de se aprofundar, foi algo que também Deus falou comigo no ano passado. Nossa. Que Deus fala muito comigo através de sonhos, e eu tive um sonho muito, falou muito forte comigo isso, assim, você tem que mergulhar fundo e tal. E quando eu acordei em oração, eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer? E eu estava entendendo que é isso, assim. E eu tenho, como a Zezé comentou, né, com a rotina dos filhos, a gente acaba dedicando tanto tempo a fazer em prol que o devocional ele acaba ficando de lado, que é uma forma da gente cuidar da nossa saúde, cuidar de nós, né? Mas também é uma forma da gente cuidar da família. Sim. Então, se a gente entende que a gente também está fazendo pela família, quando a gente separa esse tempo, ele também começa a se tornar essencial, né? E como você disse, não tem tempo, cria um tempo, né? Então, eu lembro que na época de faculdade, os professores falavam assim, o que você faz de 12h às 6? A gente ficava indignado, né? Tipo assim, como assim? Eu vou dormir! Uai, mas às vezes a gente pode abrir mão de um pouquinho para em prol de algo que vai ser muito mais, né? A gente vai ter frutos, porque quando a gente vai, né, tendo esse momento de devocional, é maravilhoso, que você vai contar também seu testemunho, né? Mas é muito bom quando a gente se dedica um período com Deus. E ali naquele momento a gente não está só em intimidade com Ele, mas a gente também pode pedir, né? A gente também pode abrir o nosso coração e falar, Deus, eu quero muito algo. E quando a gente realiza, que a gente entende que foi Deus que fez, porque às vezes você conversou só com Deus ali e aconteceu de uma forma tão maravilhosa que você fala assim, Deus, as experiências que a gente vive é muito maravilhoso, mas a gente só vai colher os frutos se a gente se dedicar nesse tempo, né? De realmente
Que é o momento de semear, como você falou, de Sim. regar ali a plantinha para depois Sim. colher os frutos. Né? Sim, com certeza. Antes de falar, eu quero só mandar um beijo para a Annelise e para a Marcinha Grupp, que eu vi que elas estão aí, são lá da minha cidade, São João Nepomuceno, que eu amo muito. Um beijo, Annelise, um beijo, Marcinha, amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês, tá? A Michele Senra falou aqui, boa noite, eu não... Michele, existe um grande segredo. O devocional, muitas vezes, vai ser lugar de perseverança. Vai ter dias que você vai ter o seu tempo com Deus e parece que a glória de Deus invadiu a sua casa. Você sai ali com o coração super vivificado. O que é vivificar? Dar vida. Né? Parece que a sua oração assim foi respondida instantaneamente, mas na maioria dos dias a gente vai para semear a semente da perseverança. Fala, Deus, eu estou aqui, tá difícil, Senhor, mas eu estou aqui, né? Porque Deus é Deus. Muitas vezes Ele vai trabalhar no silêncio. Né? Na escola, quando a gente vai fazer uma prova, o professor fica falando na nossa cabeça? Não, o professor fica em silêncio, né? Então, o devocional, muitas vezes, é um lugar de fé. Você está ali pela fé, sabendo de tudo aquilo que a gente falou no início, que é um princípio bíblico, que é colocar a sua devoção a Deus na prática, mas saiba disso, Michele, é um lugar de perseverança, que você vai perseverar nesses dias onde os desafios parecem que vai te sufocar, mas que ali na frente a sua roda gigante vai girar. Eu costumo falar muito, Carol, que a nossa vida é igual a roda gigante. Ora você tá lá em cima, ora você tá lá embaixo, mas a nossa roda vai girar. Tudo na vida é mutável. M de mamãe, mutável, tudo muda. Ali na frente, Michele, essa fase vai passar e você vai começar a colher os frutos, né, da disciplina com o devocional, de domingo a domingo. E uma nova Michele vai nascer. E hoje, assim, eu não me vejo sem esse hábito, porque eu sei como que isso me ajuda, Carol, a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, porque nós temos mulher falando. Nós temos os nossos desafios internos a ser vencidos. A gente tem que enfrentar todo mês a nossa amiga TPM, né? Os nossos conflitos internos, né? A Virna entrou. Beijo, Virna, uma grande amiga minha, lá de São João também. Então, muitas vezes a gente vai para o devocional assim, com a TPM querendo matar o marido, querendo matar, comer os filhos recheados, né? Eu que tenho dois, um recheando o outro. E é no devocional que eu falo, Deus, muito obrigada pela sua presença, eu saio renovada. Ali eu choro, né? Muitas vezes, Carol, a gente não consegue orar palavras, mas a gente apenas vai e fica chorando ali com Deus. E eu aprendi nesse livro do Timothy Keller que as lágrimas são orações em forma de água. Quer chorar, mulher? Chora, não precisa falar. Deus, ele vai ler a sua lágrima, porque antes da palavra sair na boca, ele já sabe o que você vai falar. Muitas vezes você vai para o lugar do devocional pela fé. Sabe, Senhor, eu estou aqui, é pela fé, Senhor. Hoje eu só quero orar. Posso? Claro que pode. Lágrimas são orações em forma de água, sabe? Então, assim, e é uma vida de milagre. A Carol me permitiu. Posso contar aquele testemunho, Carol? Pode. Só vou fazer um comentário aqui, porque quando você conta da sua experiência hoje, obviamente que a sua maturidade, ter horas de oração, de leitura bíblica, não é algo que às vezes a pessoa vai conseguir de imediato, né? Como você mesma falou. É igual exercício físico, né? Para quem entrou depois, né? Às vezes a pessoa não ouviu, mas é como exercício, né, Fabi? A gente começa aos poucos mesmo. Sim, hoje eu tenho 10 minutos, então fica uma semana 10 minutos. Ah, criou o hábito dos 10 minutos? Começa a aumentar um pouquinho, porque a ideia é que quanto mais tempo, melhor. Mas eu consigo 10, depois eu consigo meia hora, depois eu fico uma hora, depois eu fico que nem a Fabi, consigo ficar mais tempo, mais 3 horas. E é maravilhoso. Quanto mais, melhor.
Mas se eu não posso ficar com, né, ter muito tempo, o tempo que você tiver e conseguir a constância, melhor, né? Mas a Sim, Fabi vai contar um testemunho pra sim. gente maravilhoso sobre o fruto que ela teve com a constância dela no devocional. Fica à Sim, vontade. sim. Eu não poderia deixar de contar, mulheres, porque só Deus que faz essas coisas. E eu fiquei impressionada com a data que a Carol colocou a nossa live, porque hoje, exatamente hoje, faz um ano que eu e a minha casa recebemos um grande milagre de Deus, uma grande interferência de Deus aqui na Terra, impedindo que algo de muito ruim acontecesse na minha casa. Eu e o meu esposo, nós recebemos um telefonema, né, uma ameaça chegando até nós de que se aquilo acontecesse, nós iríamos ter uma perda salarial enorme e a nossa vida ia virar de perna para o ar, sabe? Então, assim, depois que nós recebemos esse telefonema, foram dias de angústias, dias de choro, né? Onde eu tentava, como esposa, dar para o meu marido, que eu falo para vocês todos os dias aqui no Instagram, aquela injeção de fé, mas eu estava precisando daquela injeção de fé, daquele socorro. Aí foi quando, no lugar do devocional, do tempo com Deus, o Espírito Santo, assim, mudou meu coração totalmente, me chamando para jejuar durante 40 dias. E eu estou contando isso para vocês, não para a glória da Fabi, mas é porque o nome de Deus foi glorificado. E o que Deus faz, a gente tem que compartilhar para vivificar a fé das irmãs, né? Então eu fiquei 40 dias sem tomar café da manhã. Eu acordava e ia comer meio-dia, né? E o Espírito Santo me deu esse direcionamento antes do carnaval do ano passado. Eu fui para minha cidade, nós ficamos ali em família os dias do carnaval. Na terça-feira eu acordei, tomei meu último café da manhã e vim embora e fui para Lagoa Santa, onde nós morávamos, né? E ali eu fiquei, entrei nos 40 dias batalhando em oração. E todos os dias eu falava para o meu marido, aquele telefonema não vai acontecer. Deus vai vir com um milagre. A nossa casa vai receber a salvação de Deus. E eu fui intercedendo e orando. Foi um tempo de muita boca no pó, clamando por um milagre. Queridas, o jejum acabou ano passado, né? Ele ia acabar dia 29 de março, sendo que dia 24 de março do ano passado, exatamente há um ano atrás, a mesma pessoa que nos ligou, dando a má notícia, nos ligou falando, Anderson, que é o meu esposo, aquilo que eu te falei não vai acontecer mais, tudo mudou. Você não vai para a cidade tal, você vai para Brumadinho, né? Então, queridas, eu só sabia glorificar a Deus. O jejum acabou dia 28 de março, dia 29, nós entramos aqui em Brumadinho, nós viemos para Brumadinho. Então, assim, o nome de Deus foi glorificado, foi uma intervenção maravilhosa que a minha casa viveu. E isso traz, eu quis mostrar na prática para vocês o que acontece no nosso tempo com Deus. Provisão celestial vem ao nosso encontro, a nossa casa, a nossa vida recebe a salvação, a intervenção de Deus. Deus muda a nossa sorte. Por quê? Eu perseverei em oração e Deus mudou a nossa sorte. Que a sua fé seja vivificada através desse testemunho. E o que Deus fez na minha casa, Carol, faz na sua e faz na casa de todas as mulheres que estão aqui. Basta a gente praticar o princípio da oração e da busca para Ele. Como diz Jeremias 29, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração.
Então, ore, mulher, pela sua casa, que você seja essa coluna de oração na sua casa, e eu profetizo em nome de Jesus que a salvação, a provisão de Deus vai sobre a casa de todas que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, vocês vão viver o sobrenatural de Deus no devocional de vocês também. É isso. Nossa, maravilhoso. Todo mundo mandando amém, glória a Deus aqui. Testemunho maravilhoso. Glória a Deus. A Michelle perguntou seu Instagram. Michelle, eu não sei como está aparecendo para você, mas normalmente, se você clicar no rostinho da Fabi, vai aparecer o endereço do Instagram dela. Mas, de qualquer forma, também vai ficar disponível quando eu publicar. Eu vou colocar o arroba dela, tá? Que aí fica mais fácil de você encontrá-la também. E eu, Fabi, eu fico muito emocionada. Eu fico nas lives aqui tentando controlar, porque se eu começo a chorar, além de ser uma cena muito feia, porque eu choro feio, sabe, quando é careta, eu fico tentando me controlar, porque eu não paro. Mas eu me emocionei muito, porque me lembra de todas as vezes, né, que até hoje, né, eu sempre recebo também muitas bênçãos de Deus. E eu fico, assim, muito grata, porque é realmente fruto de muita oração, né? Então, às vezes, a constância é que nos ajuda realmente a receber, né, essas bênçãos de Deus e nos fortalecer para os desafios. Porque a gente colhe o fruto positivo, mas para que a gente consiga resistir ao dia mal, né, às más notícias, é também através do devocional. Porque ele não tem só essa função de nos ajudar a receber algo, né? Isso é a parte boa. Mas, como você falou, para fortalecer, para que você conseguisse, inclusive, perseverar, né? Porque a notícia ruim, se me abala, eu não quero conversar, só fico correndo atrás de resolver. Gente, uma vez eu escutei um comentário, não lembro onde, acho que foi no Dizascope, que eles estavam fazendo um podcast falando: ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. A gente precisa fazer, sim, a nossa parte, agir, continuar trabalhando, mas na oração ali, ó, Deus, eu não tenho força para me dar graça, eu não sei o que fazer, o Senhor me ajuda o que fazer, porque é assim. A Bárbara comentou que ela não sabia nem falar inglês direito. Ai, verdade! Eu vi! Tem dia que a pessoa estava falando, eu falei, isso é Espírito Santo, né? Inspirando, revelando, porque não tem explicação. Se eu não sei falar inglês, quem está me ajudando? Então a gente precisa, né, ter essa constância para realmente conseguir enfrentar os desafios difíceis e colher os frutos também, né? De tudo que a gente... Maravilhoso. Tá, amei, Fabi? Sim. Eu queria também, a gente até com um tempo curtinho, mas eu queria muito que você deixasse uma dica também em relação a como a gente orientar os filhos, né? Eu vi que tem muitas mamães aqui e eu acho que é um desafio que a gente enfrenta, né? Hoje eu falo com o exemplo que eu tenho que dar para o José principalmente, né? Sendo uma mulher de Deus, tendo constância para que ele veja isso em mim. Mas como que você ensinou para os seus filhos, né? Hoje eles já são adolescentes, jovens. Eu queria que você me contasse, assim, como você faz para ensiná-los a ter uma vida, né? Um devocional, uma vida com Deus. Sim, sim. Para quem não sabe, eu sou mãe de um casal, Natan com 16 anos e a Ana com 12, né? Faz 12 semana que vem, dia 5 de abril. Então, assim, no quesito filhos, Carol, a gente tem que ser intencional. Eu faço questão que eles saibam que eu acordo cedo para orar, né? Quando eles saem, quando eu vou levá-los na escola, né? Eles olham e a minha Bíblia está lá aberta na mesa, livro, caneta, marca-texto, meu caderninho. Eu faço isso mesmo, claro que faz parte do meu devocional, mas eu deixo a amostra para eles. Não tem um dia que eles não olham a Bíblia da mamãe tá ali, a mamãe tá lendo a Bíblia, né? Quando eu tiro um tempo de jejum, quando eu faço jejum, eles percebem, porque às vezes eu deixo de comer alguma coisa, né? Igual nesse testemunho que eu acabei de contar, dos 40 dias, ano passado, eu falei com eles, ó, mamãe, eu coloquei todo mundo no mesmo barco, Carol. Não priva seus filhos, mulher. Não coloque-os numa bolha dentro da sua própria casa. Por quê? Eu fiz questão de falar com eles, ó, nós estamos aqui, a nossa família está passando por esse período, né?
nós recebemos essa ameaça, entre aspas, de que isso pode acontecer, né? Papai e mamãe estão passando por esse desafio, mas, vírgula, nós vamos orar, nós vamos batalhar em oração e Deus vai mudar a nossa sorte. E durante 40 dias, a mamãe... minto, eu não falei com eles do jejum, eu deixei para falar depois. Depois que aconteceu, eu só incluía eles na oração, né? Todos os dias nós nos reuníamos para orar, né? Eu orava com meu esposo de manhã e à noite, muitas vezes eu chamava eles para orar também, né? E mostrando a eles. E depois que Deus operou o milagre, aí eu, vem cá, senta aqui. Olha o que a mamãe fez durante 40 dias. Eles, mãe! Né? Eu falei, não foi a mamãe, foi o poder de Deus me capacitando, a glória toda de Deus. Então, com os filhos, em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais. Eles precisam ver que nós temos essa disciplina diária na nossa casa. Que, em primeiro lugar, é um princípio bíblico. Em segundo lugar, é uma questão de sobrevivência e que você também tem prazer em se relacionar com Deus. Uma coisa que não pode acontecer, Carol, é a gente transferir para os nossos filhos um Deus pesado. A todo momento eu falo aqui com o Natan e com a Ana, Deus é real, uma vida com Deus é uma vida de aventura, nós temos a presença do Espírito Santo, eu tento passar para eles um Jesus legal e não um Jesus chato que priva de tudo, principalmente que eles são adolescentes. Mas eu comecei a ver, quando eles começaram a crescer, que era de extrema importância eu passar para eles essa disciplina também. Então, aqui em casa, eu não falo culto doméstico, não sei por quê, mas eu comecei a falar desde o início o momento da leitura. O nosso culto doméstico eu faço normalmente toda quinta-feira. Hoje eu não vou fazer, porque nós tivemos aqui a nossa live. O Anderson falou, vamos fazer no sábado, porque amanhã o Natan tem compromisso. Onde a gente para uma vez por semana, a gente vai lá para a sala e eu pego a Bíblia. Agora nós estamos lendo o livro de Daniel. Daniel, por ter sido jovem também, né, ter ido para a Babilônia com 17 anos, eu quis passar para eles um exemplo de jovem na Bíblia, né? Mas a gente já fez a sequência de Provérbios, mas eu dei uma paradinha de Provérbios e vim para Daniel. Né? Aí a gente lê um capítulo, cada um lê 5 versículos. Para não ficar só eu lendo, eu coloco, cada um vai ler 5 e a gente fecha ali aquele capítulo, né? E aí normalmente eu pinço, né? Eu pego assim a parte principal e converso com eles numa linguagem fácil, não vou com hermenêutica, não vou com aquele português difícil, é tete a tete, de mãe para filho, adolescente. O Anderson também fala. E no final a gente ora, uma coisa rápida, né? Não é aquela coisa, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um culto. O nosso culto doméstico é assim, mas eu trouxe aqui para vocês verem também, esse daqui, sabe aquele livrinho Pão Diário? Que traz devocionais diários? Eu achei essa grande ferramenta na Amazon, é o Pão Diário para Adolescente. Aí aqui tem Me manda a foto depois que eu vou postar, porque aqui fica parecendo o contrário. Aí eu mando a foto. Aí aqui, ó, tem uma historinha, né? O tema aqui em cima, uma breve historinha e aqui a leitura bíblica dentro do tema que foi abordado naquele dia. E é tão legal, gente. Eu tô amando fazer com o Natan e com a Ana, porque tem uma linguagem de adolescente. Ah, Fabi, mas meu filho é pequeno. Tem o Pão Diário para criança também, né? Porque aí todo dia eu coloco eles para dormir 11 horas, porque já são adolescentes. Teve a fase que eu conseguia pôr 9, 10. Aí agora, mãe, deixa eu dormir às 11. Aí meio contrariada, tá, mas 11 horas tem que estar na cama de olho fechado. Aí quando é na rotina com eles, eles não conseguem fazer devocional de manhã, porque de manhã tá na escola, de tarde tem os compromissos. Então o devocional eu faço com eles à noite. Aí todos os dias eu chamo os dois lá na minha cama, porque a minha cama é grandona. Aí ali a gente senta, eu comprei 2 livrinhos desses, porque aí o Natan fica com um,
e a Ana fica com outro. Aí é legal, que tem dia que o Natan lê a primeira parte, a Ana lê a leitura bíblica, né? Aí no outro dia eles trocam. Aí depois que a gente faz a leitura, né, diária ali, que o pão diário traz para nós, a gente ora, né? Aí eu oro por eles, profetizo sobre a vida deles, né? Aí aparece a Fabi Reteté, né? Não, tô brincando. Eu oro, eu profetizo também, mas é uma coisa, né, centrada. Mas aí eu oro por eles, oro, né, eles na escola, oro, agradeço, né? Trago para esse momento o hábito da gratidão. A gente agradece pelo nosso dia e tem esse momento muito gostoso, né? Mas assim, é porque eu quero já criar neles esse hábito. Ah, Fabi, mas você faz com eles, eles já têm idade para fazer sozinhos. Os meus ainda precisam dessa retaguarda. E eu dou com o maior prazer e eu falo com eles que até o meu último suspiro eu vou estar apontando para Deus, né? Mostrando, ó, Ele é o caminho, né? Então, assim, eu prefiro, ali a gente esclarece dúvidas, dependendo do tema, eu pinço e trago para o nosso dia a dia, sabe? É um momento muito bom com eles. Então, assim, com o Natan e com a Ana é assim a dinâmica, né? Não, perfeito. A dica foi ótima. Inclusive, já quero também um pro José, porque eu tenho uma Bíblia aqui com ele, mas ele não tá comendo a Bíblia. Tá rasgando o negócio. Já tá destruído. E o devocional, às vezes, pode ser que dê dicas, né? Pra criança, deve dar algumas Sim, dicas. Ah, amei. Já vou pesquisar, depois você me mandar fotos também, que eu vou compartilhar com mando. a galerinha aqui, com as mamães. Mando E o sim. nosso tempo tá esgotando aqui, Ah, infelizmente. não, Ai, não. eu ficaria aqui conversando com você, Fabi, horas, porque assim, você fala Glória a super bem. Deus. Todo o conteúdo que você compartilhou aqui foi muito útil. Eu espero que tenha sido Glória a bem útil para Deus. todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, assim como foi para mim, porque realmente ficaram muitas dicas aí que eu vou levar para a prática, depois te conto os Glória a resultados. Deus. Isso, Mas queria isso. mas queria muito te agradecer por ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntas Amém. na presença e compartilhando também as experiências com outras mulheres, que eu sei que isso também é sua missão de vida, né? De ajudar outras Isso, mulheres a se conectarem com o Pai. Então a gente vai isso. ter outras oportunidades, se Deus quiser. E é isso, meninas. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo para todos vocês. Vou deixar a Fabi fazer um encerramento aqui também, mas só para dizer, né, reforçar que vai continuar disponível aqui no Instagram e depois também eu compartilho no YouTube, tá? E Sim. compartilhe você também com alguma mulher que você tenha lembrado, que precisa muito também, sabe, de tomar uma injeção de fé, né, como a Fabi Isso, fala. Então isso, compartilhem, tá? É isso, isso. Fabi. Ah, eu que agradeço, Carol, foi bom demais. Realmente, assim, o coração tá apertado porque a nossa live chegou ao fim, né? Eu tô muito grata ao Senhor, grata a Deus por esse tempo, por essa data, né? Essa coincidência do grande milagre que eu e a minha casa recebemos ano passado e eu pude compartilhar, né, com vocês para realmente levar essa injeção de fé na vida das mulheres. Esse realmente é o meu propósito, é o que eu amo fazer, ser uma encorajadora na vida das mulheres. Eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, né, aqui no privado pelo Instagram, né, eu estou à disposição sempre para ajudar vocês. E o último versículo que eu queria deixar com vocês é Romanos 12:12, muito fácil de gravar, que fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Né? O devocional, nosso tempo com Deus é sim um lugar de perseverança e onde nós recebemos essa injeção do céu todos os dias. Então, vamos correr para esse lugar e ter uma vida abençoada, maravilhosa nessa terra, com os desafios, mas superando sempre em nome de Jesus e para a glória dele, né? Muito Amém, obrigada, amém. Carol. Eu que agradeço, Fabi, glória a Deus. As meninas estão aqui também falando que gostaram, que foram muito É, abençoadas. Isso, a Cris, Roberta, Silmara, um beijo, gente. sim. A Márcia, Marcinha, um Andréia, beijo. que é demais, maravilhosa. Muito obrigada pela presença. Pri, gente,
Ó, um beijo, Amanda. Beijo. Não vou falar o nome de todo mundo, senão não vai dar tempo. Ó, um beijo, gente. Até Roberta. a próxima. Semana que vem a gente tem mais. Com certeza. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.